capítulo 10 do livro de Esther vai dizer assim: O rei Assuero, depois disso, impôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os feitos do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, não estão porventura escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque Mardoqueu judeu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e muito estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a paz para toda a sua descendência. O capítulo 10 do livro de Esther é um capítulo de 3 versículos. Porém, esses 3 versículos vai falar sobre a grandeza de Mardoqueu. Mardoqueu, no seu coração, ele promovia a paz, a segurança. Ele governou porque ele foi exaltado diante do rei, para que tivesse uma existência tranquila e pacífica. O que quer dizer isso? O livro de Esther vai falar sobre a rainha Esther. Porém, há um personagem grandioso nessa passagem, que é Mardoqueu. Mardoqueu, o tio de Esther, viu que os pais de Esther haviam morrido. Ele, como tio daquela garota, ele não abandonou aquela menina. Ele não deu para a avó criar, para tia, para prima, mas ele pegou aquela menina como se fosse o pai dela. E Mardoqueu, pela sua estatura espiritual, ele ensina para aquela menina as regras, estatutos e mandamentos bíblicos que o povo judeu exercia. Então Esther, ela foi crescendo com a presença daquele tio, claramente que uma menina traumatizada pela perda dos pais, claramente que uma menina totalmente leiga em assuntos que são pertinentes às mulheres, uma menina que é criada por um tio sem muitas regalias, sem muitas luxúrias, mas uma menina obediente. Uma menina que se tornou obediente ao tio e ouvia a voz do tio. Uma menina que compreendia que o tio era um verdadeiro adorador do Senhor. Um homem que entendia os preceitos e o caminho da Bíblia Sagrada. Então, quando esse homem ele toma essa ação, o mundo espiritual já começa a se mover a favor dele. Porque uma ação que nós fazemos a favor de alguém move o coração de Deus. E Mardoqueu não imaginava que esse cenário iria conduzir ele para a grandeza. Ele não imaginava que ele seria um resgatador do povo judeu. Claramente que nós temos que dar o mérito à rainha Esther pela sua valentia. Claramente que ela colocou a sua vida em risco ao falar com o seu marido, o rei Assuero. Mas nós temos que identificar a grandeza de Mardoqueu, porque Mardoqueu ele estava ali fora das câmeras. Mardoqueu estava diante de um cenário onde muitas coisas lhe era revelado e ele informava para Esther. Ele dizia para Esther o que estava acontecendo, porque tudo a ele era revelado. Ele enxergava coisas que, se Esther estivesse sozinha ali, ela não conseguiria enxergar. Mas tudo isso por quê? Porque havia um propósito de Deus. O casamento do rei Assuero não deu certo porque Deus tinha um plano. E quando a rainha Esther se apresenta ao rei,
E o rei se agrada dela, porque Deus tinha um propósito nisso tudo. Deus, ele queria honrar Mardoqueu. Deus, ele queria honrar a ação e a atitude de Mardoqueu. Então Mardoqueu, ele vai ouvir o que os dois servos do rei tramam contra o rei. E ele avisa Esther, que avisa o rei, e o rei descobre todo o plano. Depois, Mardoqueu avisa Esther sobre o plano de Amã e é revelado tudo ao rei. O rei, ele se sentiu seguro, protegido com o tio de Esther. E quando ele descobre que Mardoqueu, aquele homem que resgatou a sua vida, que alertou o rei sobre os planos e tramas dos seus servos, o rei decide honrar. E quando o rei decide honrar, o rei que tinha todo o poder ali das províncias, ele faz Mardoqueu ser grande. E o que Deus faz nas nossas vidas é algo sobrenatural. Porque o que Deus fez foi algo muito sobrenatural. Ao invés de serem mortos o povo judeu, os seus inimigos que foram mortos. Agora, por que os inimigos dos judeus foram mortos? Porque houve essa carta, essa declaração. Porque a nossa realidade de vida é uma. Só há um caminho, só há uma verdade. Ah, mas qual é o caminho? É o caminho que eu quero traçar para minha vida? E qual é a verdade? É a minha verdade? O único caminho é a palavra de Deus. A única verdade é a palavra de Deus. Tudo que foge disso é mentira. Tudo que foge disso é irreal, é falso. E qual que é o povo que busca a palavra de Deus? Não é melhor ver fofoca? Não é melhor ver pornografia? Não é melhor ver aquilo que me satisfaz? Que a minha carne satisfaz? Porque o Senhor, ele nos ensinou que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nós vivemos do pão, mas não é só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa vida, ela precisa estar alicerçada na palavra do Senhor. Precisa estar meditando todos os dias. Quando nós compreendemos que os judeus, eles estudam e todo ano fazem a festa no dia 13 do mês de Adar. Esse mês de Adar representa para nós, num outro calendário, o mês de março. Então, quando nós compreendemos que esse mês é um mês de festa para os judeus, porque eles relembram que eles seriam mortos, que muitas gerações, talvez muitos nem existissem hoje, porque suas gerações seriam mortas. Quem é da geração de Esther? Quem é da geração de Mardoqueu? Quem é das gerações daqueles povos que moravam ali na província de Suzã e que seriam mortos? Então houve uma grande vitória. O povo foi crescendo, o povo foi aumentando, o povo foi sendo visualizado como povo de Deus. Um povo que ora, um povo que jejua, um povo que busca, um povo que clama, um povo que suplica pela presença do Senhor. Porque se não for Deus nas nossas vidas, o homem não pode nos salvar, o homem não pode nos resgatar, o homem não pode nos livrar, o homem não pode nos libertar. Quem pode fazer todas essas coisas é somente o Senhor. Mas é através das nossas vidas que Deus vai agir. É através do nosso comportamento, é através da nossa ação.
o que nós temos feito, quem nós temos ouvido, o que nós temos pronunciado. Porque o Senhor, Ele quer que nós vivamos em paz. Percebam que Mardoqueu se levantou para viver uma existência tranquila e pacífica. E quem se levantará para que nós podemos ter uma vivência tranquila e pacífica? Porque nós queremos paz. Nós queremos viver tranquilos. Nós não queremos que os nossos inimigos se levantem contra nós. Mas o Senhor, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. E que nós declaremos hoje nas nossas vidas que nós possamos viver tranquilos, que nós podemos viver em paz e que todos os nossos inimigos sejam derrotados, destruídos pela mão do Senhor, porque o Senhor, Ele é o dono da vingança, o Senhor é o dono da justiça, o Senhor é o dono da paz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus edifique o seu lar e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.